Olá, nós somos acadêmicos de Direito aqui na Universidade Estadual do Tocantins e hoje nós vamos apresentar um trabalho da matéria de Teoria Geral do Processo, do professor André Luiz. O trabalho que nós vamos apresentar aborda sobre os princípios gerais e fundamentais do direito processual. Meu nome é Guilherme Domingos. Meu nome é Lucas Gabriel Rocha Araújo. Meu nome é Gabriel Coelho. Meu nome é Lucas de Almeida Noleto. Meu nome é Saio Pereira Martins. E vamos começar com a introdução. A gente, nesse estudo sobre os princípios do direito processual, a gente tem que primeiro abordar sobre o que significa o princípio. O princípio nada mais é do que um vocábulo de origem latina que tem como significado o começo. O princípio, que é um elemento que tem que estar predominante na constituição de um corpo orgânico. Os princípios básicos que formam o sistema processual foram determinados pela ciência do processo moderna. Eles analisam esses princípios constatando que são partilhados por todo o sistema, enquanto outros vigoram apenas em certos ordenamentos. E nesse contexto, cada sistema processual se apoia em determinados princípios que alcançam todos os ordenamentos e outros que não lhes são próprios e específicos. Ou seja, os princípios do direito processual são uma espécie de compilação da construção de um trabalho onde foram feitas pesquisas qualitativas e de vários doutrinadores especializados no tema. E esse estudo é enriquecedor e consolida conhecimentos que já existem e acrescenta outros que ainda não tinham sido pensados. Celso Antônio Bandeira de Mello formulou um conceito que contém a melhor noção de princípio no âmbito jurídico. Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema verdadeiro, alicerce dele, disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Só que nesse trabalho a gente vai se focar em alguns pontos, que são eles os princípios da boa-fé processual, a economia processual, a oralidade, a congruência, a coisa julgada, pois esses foram os temas que nos foram dados. O princípio da oralidade no direito processual é um dos principais princípios fundamentais que orientam o desenvolvimento do processo. Ele se relaciona com a produção de provas das relações processuais para o convencimento do magistrado em suas decisões. Este princípio era considerado a regra na relação processual, porém, com o passar do tempo, novas manifestações foram aceitas. Atualmente, o sistema jurídico brasileiro adota o procedimento misto nas relações, ou seja, utiliza tanto forma oral quanto escrita. O artigo 336 do Código de Processo Civil dispõe que as provas devem ser realizadas na audiência de instrução e julgamento, de modo que o julgamento da matéria se dê com celeridade, com um número menor de atos processuais, aproximando o magistrado à verificação da prova. No direito processual do trabalho, a oralidade corresponde a um direito fundamental determinado pelo diálogo processual, ou seja, comunicação das partes. Isso é garantido pela CLT no artigo 840 e 850, assim assegurando a defesa verbal. Em resumo, o princípio da oralidade é uma garantia processual das partes a um processo justo e democrático. Após isso, eu também fica para a minha parte o princípio da boa-fé, que se resume em: o princípio da boa-fé no direito processual é um princípio fundamental que orienta a conduta de todos os envolvidos no processo. De acordo com o artigo 5 do novo Código de Processo Civil, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. A boa-fé objetiva, que é o foco do artigo 5º do Código de Processo Civil, é uma norma de conduta que impõe e proíbe comportamentos, além de criar situações jurídicas ativas e passivas. Ela é diferente da boa-fé subjetiva, que é um elemento do suporte fático de alguns fatos jurídicos e é analisada apenas no caso concreto
para saber se determinado indivíduo agiu ou não com boa-fé. A boa-fé objetiva se apresenta como exigência de lealdade, um modelo objetivo de conduta, pelo qual cada pessoa deve ajustar sua própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta. Este princípio se aplica a todos os sujeitos processuais, incluindo o próprio juiz, os auxiliares da justiça, membros da defensoria, do Ministério Público e os advogados. Por fim, sobre esse mesmo princípio, existem algumas situações em que boa-fé é manifestadamente violada, como na hipótese de litigância de má-fé, a atuação contraditória no processo, o abuso do direito processual e omissão da parte por um determinado tempo, provocando a outra expectativa de que o ato não seria mais praticado. Entrando e começando a falar sobre o princípio da congruência, lá no artigo 492 do Código Processual Civil, vai dizer o seguinte: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O princípio da congruência estabelece que a decisão proferida pelo tribunal deve estar em conformidade com o pedido inicial feito pela parte demandante e com os limites da controvérsia estabelecidos no processo. Os artigos principais do Código Processual Civil que dão base ao princípio da congruência é o artigo 492, que eu acabei de ler, e o artigo 141. Lá vai dizer o seguinte: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O que o princípio da congruência está dizendo exatamente é que o juiz ele não tem o poder para julgar uma causa que não está sendo pedida pelas partes envolvidas ali dentro do trâmite processual. As partes ali, elas são... A parte da demanda, ela é dividida em três partes, que são as partes, né? A parte autora e a ré, a causa que está sendo pedida e o pedido em questão. Bom, explicando essas partes, as partes é exatamente quem está ali envolvido dentro da situação, né? O que sofreu o ato e o que está correndo atrás daquele seu direito. E essa causa de pedir é exatamente o motivo, a justificativa que faz a autora entrar com um processo para solicitar o que é direito dele. E o pedido é exatamente o resultado, né? Bom, dentro do princípio da congruência, existem três formas, né, três vícios que acontecem caso você não respeite esse princípio. São a ultrapetita, a extrapetita e a citrapetita. A ultrapetita é uma sentença que ela ultrapassa do que foi pedido. Para exemplificar de forma rápida, vamos supor que um caso onde entrou uma ação de cobrança e a parte autora solicitou R$1.000. E aí o juiz pega e julga como procedente a situação, só que de vez de cobrar os R$1.000, ele cobra 10.000. Ele exagerou naquilo que foi pedido, ele ultrapassou o pedido. A extrapetita é quando julga fora daquilo que está sendo pedido. Como, por exemplo, supondo, entra uma ação de obrigação de pagar também, só que de vez do juiz conceder o valor que foi pedido, ele faz a parte ré, sei lá, dar um carro, uma galinha no lugar do pagamento. Não foi o pedido da parte. Então ele saiu de dentro do que foi pedido, de dentro do que foi solicitado. E a citrapetita, na verdade, eu deixei para falar por último exatamente por ser uma coisa que causa bastante problema, tá? A citrapetita, ela é o contrário da ultrapetita. Ela é quando é julgado de forma menor daquilo que foi pedido. Só que causa um problema, porque lá no artigo 490 vai dizer o seguinte: o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. O que isso quer dizer? Bom, o juiz ele pode julgar totalmente procedente o pedido da parte autora
ou ele pode julgar uma parte procedente. Ele não precisa aceitar tudo aquilo que está sendo pedido de acordo com o entendimento dele. Então, o que realmente classificaria a citra petita? Um pedido a menos. No caso, se o autor pede 10 mil reais numa ação de cobrança de danos morais, por exemplo, pede 10 mil reais em danos morais, só que o juiz entende que naquela situação só pode ser cobrado 8 mil naqueles danos morais. Não está sendo uma citra petita, porque a citra petita é quando tem uma cobrança, uma resposta menor do que está sendo pedido dentro da trâmite. Supondo, se na mesma ação está sendo pedido 10 mil reais de danos morais e está sendo pedido também 5 mil reais de danos materiais, e o juiz pega e dá procedente apenas os danos morais, mas ele não responde o dano material, ele deixa em branco. Ele não respondeu nem ok, não respondeu nem certo, nem errado, entendeu? Ele só parou de falar. Nesse caso, ele está deixando de cumprir com a obrigação dele, que é de dar resposta. Por isso, é uma citra petita. Eu fiquei responsável para falar acerca do princípio da economia processual. Se eu posso resumir o princípio da economia processual, que inclusive está lá no nosso artigo que nós fizemos, refere-se à busca da eficiência e da racionalização dos procedimentos judiciais. O que acontece? Nós sabemos que um processo ele tende a ser muito demorado. Então, a partir do momento que entende-se que a justiça ela deve ser muito mais rápida e muito mais eficiente, a gente entra nesse conceito, a gente entra nesse critério, a gente entra nesse princípio da economia processual. Eu vi uma lei bastante interessante, que é a Lei 9.099 de 95, a qual dispõe sobre juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. E no artigo 2 dela, inclusive, cita que o processo orientar-se-á pelos critérios de oralidade, que é um dos que a gente falou aqui, e também sobre a economia processual. Então, qual é a intenção da economia processual? Nós temos um camarada que bastante relevante no meio processual, é considerado até um dos maiores processualistas que se tem, que ele fala, perdão, esqueci de citar o nome dele, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele diz que deve-se buscar os melhores resultados possíveis com o menor dispêndio de recursos e esforços. Então, quando a gente tem essa noção de que o princípio da economia processual, ele vem para facilitar todo o processo do processo, a gente entende o valor e a importância do princípio da economia processual, não apenas no âmbito judicial brasileiro, como também no âmbito judicial em todo o mundo. Então, a gente deve se entender que a economia processual, ela deve, em sua essência, traduzir-se em um equilíbrio entre o máximo resultado, porque a gente não pode olhar para a economia processual e, com todo o respeito e falando de uma maneira vulgar, cagar para o que tange a outras áreas, olhar assim, não, nós temos que ser o mais rápido possível, nós temos que evitar o menor desgaste possível. Não, a gente não pode pensar assim, a gente não pode pensar dessa maneira, analisando pelo critério da economia processual. Deve-se olhar pelo princípio que deve-se haver o máximo de resultados possíveis, desde que haja o menor emprego possível das atividades processuais. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente entende a importância deste princípio da economia processual quando se trata do processo em sua essência. Então, eu vou falar agora sobre o princípio da coisa julgada. O conceito de coisa julgada está previsto no artigo 502. Eu vou ler aqui agora. O artigo 502 diz que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, mas não sujeita a recurso. Ou seja, o conceito de coisa julgada é descrito como sendo a autoridade que impede a modificação ou discussão de coisa de mérito da qual não cabe mais recursos. De uma forma mais explicada, o fundamento maior da coisa julgada é proibir que se volte a decidir acerca de um processo já decidido pelo Poder Judiciário. Ou seja, ele pretende evitar que um processo seja eternalizado, digamos assim, que o processo seja cabível de recursos e recursos e recursos e que não se chegar à decisão nunca, já que se não houvesse esse princípio, um processo nunca ia ter fim.
já que, apesar de ter uma decisão no Poder Judiciário, a parte perdedora poderia entrar com recurso em cima. E um exemplo muito bom que eu posso dar, seria um exemplo de uma compra de terra. Digamos que o Simon comprou uma terra, só que o Gabriel questionou, falou, não, essa terra era minha, eu tenho documentos que comprovam isso. Mas o Simon fala, não, eu comprei isso de um homem que disse que também tinha documento dessa terra. Isso, o Poder Judiciário analisa de forma justa, escuta as testemunhas, analisa as provas e decide que o Gabriel estava correto, a terra era dele e o Simon comprou de uma pessoa que não tinha posse dessa terra. E essa decisão do Poder Judiciário deve ser respeitada, já não cabe mais recurso ao Gabriel. Pois bem, neste trabalho aqui nós apresentamos os 5 princípios da boa-fé processual, a economia processual, oralidade, congruência e também a coisa julgada. Obviamente, nosso falar, o nosso linguajar não é igual de grandes processualistas, mas na medida que estudamos e aprendemos acerca destes princípios, tentamos transmitir da melhor maneira possível. Acreditamos nos princípios aqui apresentados e na sua eficiência quando aplicado de maneira correta no nosso judiciário e podemos dizer da sua importância desses princípios no sistema judiciário. Princípios, como o Guilherme citou no início deste vídeo, trata-se de fonte, origem, algo primário. Assim, nós podemos dizer que todos os princípios aqui argumentados e apresentados e também de outros colegas que vão já se apresentar, temos noção de que estes são bases estruturais deste ramo, o ramo processual do direito. É isso, em nome do Guilherme, em nome do LG, Lucas Gabriel, LG para os mais íntimos, do Lucas Noleto, do Gabriel Coelho, em meu nome também, nós agradecemos a oportunidade e concluímos esse vídeo. Muito obrigado, professor.